Olá, meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Manga de volta, trazendo para vocês uma aula aqui sobre progressão aritmética, tá? Quem já ouviu falar de progressão aritmética, não, ela é uma sequência numérica, tá? Ela é dada uma sequência numérica, onde a gente vai descobrir um termo, ou seja, um número que vem após, que vem antes. Então, vem comigo aqui para a gente pegar a ideia aqui melhor, tá bom? Progressão aritmética, PA, tá? E antes de mais nada, né? Se inscreva no canal se você gostou, deixe seu like, compartilha com amigos, com estudantes aí, com seus colegas e amigos de escola e vamos junto, vem comigo aqui agora. Então vamos lá. A progressão aritmética, PA, ela é dada, vamos ver aqui o indicador. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com um número fixo, que é chamado de razão. O que isso quer dizer, pessoal? A razão ela é a diferença entre o seu sucessor e o seu antecessor. Uma progressão aritmética ela pode ser dessa forma aqui, ó. Ela pode ser crescente, tá? Decrescente ou constante. Como assim? Vem comigo. Os exemplos aqui, ó. Uma PA crescente. Está vendo esse aqui, esse conjunto aqui A? Ela tem os termos 2, 4, 6, 8. Pode ver que é uma sequência de números, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. E pode observar que de 4 a 2, variou quanto? Variou 2. De 6 a 4, variou 2. E assim vai. A essa sucessão a gente dá um nome de razão. Então a razão é o anterior menos, quer dizer, é o sucessor menos o anterior. O posterior, melhor dizendo, menos o anterior. Então é uma PA de razão 2. De 10 para 8 varia 2, de 12 para 10 varia 2 e assim vai. A constante, pode ver, ó, todos os números iguais na sequência. 3, 3, 3, 3. Então é o PA de razão 0. Porque 3 menos 3 dá o quê? Dá 0. Então é sempre diminuindo o sucessor do seu anterior. Tá bom, pessoal? E decrescente. A decrescente, ela vem, exemplo aqui, ó. 70, 70, 70, 60, como se fosse uma contagem regressiva, só que de razão 10. Porque de 70 para 60 varia 10. Entendeu? De 60 para 50 varia 10 também. Então, uma razão de menos 10. Tá bom? Por que menos 10? Porque é o sucessor, a razão é o sucessor, é o, por exemplo, aqui, segundo termo menos o primeiro. 60 menos 70 dá uma menos 10. Tá? O menos que acompanha o que? O maior número, que é o 70. Porque a razão é a diferença entre seu sucessor e o seu antecessor. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Continuando. Continuando aqui. Vamos lá. Representação de uma progressão aritmética. Como é que a gente representa? A representação matemática de uma progressão aritmética PA é definida dessa forma. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro termo, reticências até a n mais 1 e assim vai. Tá bom? Quantos termos forem, então é o primeiro, o segundo, o terceiro termo e assim vai. Representado dessa forma, onde logo o an menos 1, quem é? É o que vem anterior, mais a razão, que é o an mais 1 menos an, que é a razão. Então, tá vendo aqui, ó, logo o A1 a gente pode definir como sendo AN mais 1 é igual a AN mais R, tá bom? Pertencente a todos os naturais, conjuntos dos números naturais, tá bom, pessoal? Ou A2 menos A1 é igual a 3 menos A2, e assim vai. Até reticências, AN mais 1 menos AN é igual a razão. Então, essa R é o que? A razão dessa PA aí, tá bom? Então, vamos continuar um exemplo. Calcula a razão, o R, e o A4. A4 é o quarto termo, tá? Uma PA 2, 8, 14 e assim vai. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem a representação aqui do termo de uma progressão aritmética. O termo de AN mais 1 é igual a N mais R. Se, então, o AN mais 1 é o 8. Tá vendo? O que vem anterior? Não é o 2? Então, AN mais 1 igual a 8. AN é igual a 2 mais R. Então, quem vai ser a razão? Vai ser 8 menos 2, que é igual a 6. Tá bom, pessoal? É só fazer essa equação de incógnita R. Então, 8 menos 2 é igual a 6, tá bom? E quem vai ser o quarto termo, então, que é o que ele quer saber também, já calculamos a razão. A razão é o termo posterior menos o anterior, que é igual a 6. E o quarto termo vai ser A4 igual a A3 mais R. Tá vendo aqui? A3 mais R. Então, quem vai ser o A4? O A4 vai ser o A3, que é o 14, é o terceiro termo, é o 14 aqui, ó, mais 6, que é a razão. Então, 14 mais 6, o A4 é igual a 20, beleza? Então, calculamos aqui o quarto termo dessa PA.
Então, vamos continuando. Está aqui o termo geral de uma PA. Como é dado o termo geral? Se uma PA é uma sequência de A1 até AN, de razão R, então AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Esse é o termo geral da PA. Então, na fórmula, o que nós podemos dizer? Que o N é o enésimo termo, é o último termo, é o termo geral. Tá bom? É o enésimo termo que se precisa descobrir. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos que vai ter essa PA. E o R é a razão, que é a diferença do seu termo anterior, o sucessor menos o anterior, posterior menos o anterior, tá bom? Então, no exemplo, eu quero saber, calcular qual o 20º termo dessa PA aqui, ó, 4, 8. Então, o primeiro termo é o A4, então a razão vai ser 8, que é o termo que vem depois, menos 4, que é o primeiro termo, que é igual a 4. Então, o número de termos que ele quer saber é o 20º, então eu tenho 20 termos, n igual a 20. Então, a n vai ser A1 mais n menos 1 vezes R. O A20, que é o que eu quero saber, que é o 20º termo, está aqui, tá bom? É igual a 4, que é o primeiro termo, mais 20, que é o número de termos, menos 1 vezes a razão, que é igual a 4. Então, A20, que é o 20º termo, é igual a 4 mais 76, que é igual a 80. Então, eu tenho que o 20º termo, qual o 20º termo da PA? O 20º termo é o de número 80, tá bom? Continuar. A soma dos termos de uma PA finita, uma PA que tem fim, propriedade. Se considerarmos a PA finita, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, já vemos que a razão é igual a 5, né? Porque 10 menos 5 é igual a 5, 15 menos 10 é igual a 5, assim vai. Nela podemos enxergar que os 5 e o 30 são os extremos. O que são os extremos? Aquele é o primeiro, esse aqui é o último, tá bom? Então são os extremos, que fica no início e o que fica no fim, tá bom? 10 e 25, 15 e 20, pode ver que eles são extremos equidistantes, que estão na mesma distância dos extremos. Pode perceber que do 10 ao 15, ó, dá o quê? Se eu somar, dá 25, certo? E 15 para 20, se eu somar, dá o quê? 10 mais 15, ok? De 15 para 20, são termos equidistantes, tá bom? Então vamos lá, verificamos que, ó, 5 mais 30 dá quanto, pessoal? 35, ok? E verificamos também que a soma dos extremos dá o quê? Dá 35, o 5 mais o 30. E o 10 mais 25, ó. 10 mais 25, tá aqui, ó. 10 mais 25 também dá o quê? Dá 35. E o 15 mais 20? O 15 mais 20 também dá o quê? 35. Beleza? Então, o que a gente percebeu aí? Ó, que os termos equidistantes, as somas são iguais. A soma de dois termos é equidistante dos extremos. Então, do 10 ao 25 dá 35. Do 15 ao 20 dá 35. Então, dá sempre 35. Tá bom? Beleza? Então, olha aqui. Daí a propriedade que numa PA finita, a soma dos dois termos equidistantes que nós vimos, dos extremos, é igual à soma dos extremos. Então, é igual à soma aqui, ó. Beleza? É igual à soma dos extremos. Atenção. Se numa sequência única A, B, C está numa PA, então B é igual a C sobre 2. Então, se você somar aqui, ó, AC, quem vai ser o B? É A mais C sobre 2. Beleza? A soma dos termos da PA, então, a soma de todos os termos de uma progressão aritmética não finita, a partir do primeiro, é calculada pela seguinte fórmula. Está aqui a fórmula da soma dos termos do PA. Para dizer que ele pegou o primeiro termo e pegou o extremo, somou, dividiu por 2, e o n que entrou aqui, ó, esse n é o número de termos que vai me dar esta soma na fórmula, a soma dos termos de uma PA. Tá bom, pessoal? Muito bem. Continuando aqui, vamos lá. O exemplo, para a gente finalizar. Achar a soma dos 20 primeiros termos da PA. Se eu quero descobrir a soma, eu tenho que ter o primeiro termo, eu tenho que ter a razão, que é 3 menos 8, tá bom? Aqui, ó, 3 menos 8, ou seja, desculpa, 8 menos 3, que é igual a 5. E quanto o número de termos? A soma dos 20 primeiros, ele disse aqui, então vai ser igual a 20. Se eu já tenho aqui, eu vou calcular o AN, que eu preciso do último termo, que é o termo geral, que nós vimos lá que é igual a A1 mais N menos 1 sobre R. Então, o A20, que é o 20º termo, é igual a 4 mais 20 menos 1 vezes 5, que é igual a 4 mais 95, que dá o quê? 99. Beleza?
Beleza, 99, achamos o 20º termo. Para quê? Eu tenho que achar o 20º termo, professor, para poder calcular a soma agora dos n termos, ou seja, dos 20 primeiros termos dessa PA. Está aqui, ó, Sn é igual a n vezes A1 mais AN sobre 2. Então, n é igual a 20, são 20 termos. O A1, que é o primeiro termo, é igual a 3, mais 99, tá bom? Que é o A20, que nós calculamos aqui, que é o AN lá da fórmula, que é o último termo, divididos por 2. Isso dá igual a 1020. Então, a soma dos 20 primeiro termo é igual a 1020. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma aula para vocês de PA. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês não entenderam, que vocês precisarem. Pode mandar comentários. Muito obrigado aí pelo assistir o vídeo até o final. Clique, compartilhe, curta lá o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!